Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Quem vos fala neste momento é o pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Estamos aqui no nosso momento da Escola Bíblica, no nosso canal do YouTube. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva lá, digitando do seu tablet, do seu celular, do seu computador, paulo.delanhese. E com isso, você nos ajudará a levar a palavra do Senhor na forma de ensino da escola bíblica mais longe aos lares que precisam. Título da matéria desta semana é a pecaminosidade humana e a sua restauração a Deus. Ou seja, vamos falar sobre o pecado nesta semana e vamos falar sobre a providência que Deus fez para que o homem fosse salvo e voltasse novamente com a sua comunhão a Deus. Temos alguns versículos durante a semana que nos remete pensarmos sobre o pecado, o que tanto separa o homem e a mulher de Deus. Por exemplo, na segunda tínhamos como referência Salmo 51, verso 5. Todos os homens são pecadores. Terça, Eclesiastes 7, 20. O pecado está presente em todos. Quarta, Isaías 59, 2. O pecado nos separa de Deus. Quinta, Romanos 3, 10, 12. Não há na terra um justo sequer. Sexta, Atos 3, 19. Somente a fé em Jesus e o arrependimento restaura o pecador. Sábado, Romanos 6, 23. A salvação é um dom gratuito de Deus. Domingo, texto áureo, Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, não há sequer nenhuma pessoa que possa justificar os seus atos de pecado diante de Deus. Todos perderam a grande oportunidade que era viver para sempre na presença do Senhor, começando pelos nossos pais no Jardim do Éden. Mas Deus, em sua soberania, providenciou a redenção para que possamos, sim, após a morte, após a ressurreição, após o arrebatamento da igreja, vivermos para sempre com o Senhor através do sacrifício de Jesus. Basta o homem hoje e a mulher aceitar e obedecer. Essa é a única exigência. Verdade prática. Reconhecemos a pecaminosidade de todos os seres humanos, que os destituiu da glória de Deus e que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo pode restaurá-los a Deus. Então, somente através do sacrifício de Jesus podemos ser restaurados a Deus. Leitura bíblica em classe, Romanos 5, 12 a 21. Um texto um pouco longo, mas vamos lê-lo para que melhor possamos compreender o assunto de hoje. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito, como a ofensa, porque se pela ofensa de um homem morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, e por
um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então vemos aqui uma referência sobre a abundância do pecado pela ofensa de um só homem, mas vemos também a graça, reinando abundantemente sobre todos os homens pela justiça de um só homem chamado Jesus Cristo. Nós vemos aqui que a lei, ela mostra o pecado, porque esse realmente é o papel da lei. Fizemos aí 2 anos e meio de direito, É uma área que amamos, temos uma paixão muito grande pela área do direito, Não concluímos, infelizmente, mas quem sabe aí um dia o Senhor nos dê a oportunidade de concluirmos, Então a lei, ela mostra o pecado, mas quando se trata da graça de Deus, ela mostra a redenção, que é o único meio que o homem pode se chegar a Deus. Vamos à nossa matéria, mas antes, uma interação da parte do professor. No livro de Gênesis, encontramos um dos relatos mais tristes da história da humanidade, a queda. Mas Deus não foi pego de surpresa com o pecado de Adão e Eva, pois as Escrituras Sagradas afirmam que desde a fundação do mundo, a morte redentora de Jesus pela salvação da humanidade já havia sido determinada. Apocalipse 3:8. O homem pecou de modo deliberado contra Deus, mas o Criador não o deixou entregue à sua própria sorte. O Senhor providenciou a sua redenção. Vivemos em uma sociedade relativista, onde muitos não acreditam mais que haja certo e errado. O erro, o pecado, segundo os relativistas, vai depender do ponto de vista de cada um. Mas cremos na verdade absoluta que a única solução para o pecado está na fé, no sacrifício de Jesus Cristo. O comentarista aqui nos diz que hoje vivemos em um mundo relativista, onde não se acredita mais no pecado e que muitos dizem que o pecado depende do ponto de vista. Mas isso não é verdade. Pela palavra de Deus, o que é pecado é pecado. Não adianta o homem e a mulher argumentar, não adianta dizer que é o que não é, porque para nós, que temos como regra a palavra de Deus, sabemos que pecado é pecado e que o pecado separa o homem de Deus. Não há outra forma do homem se aproximar de Deus se ele não se arrepender dos seus pecados. Vamos à introdução. A doutrina do pecado é conhecida nos tratados de teologia, como a martirologia, da palavra grega armatio, ou estudo, se revela de suma importância, porque se trata do problema básico de todos os seres humanos. Todos os conflitos no mundo e as confusões existentes na humanidade são manifestações do pecado. Ninguém pode se livrar dele, mas o Senhor Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores da condenação eterna. O enfoque da presente lição é definir e explicar o pecado, bem como apresentar o meio divino para a solução humana. Então, ainda que o pecado levou toda a humanidade a pecar contra Deus,
Jesus providenciou a redenção através do seu sacrifício. Temos o termo grego, né, sobre a terminologia do pecado, que nos mostra a situação do homem. Definindo os tempos. Pecado. Há uma lista intensa da palavra na Bíblia para designar o pecado: erro, iniquidade, transgressão, maldade, impiedade, engano, sedução, rebelião, violência, perversão, orgulho, malícia, concupiscência, prostituição, injustiça. Então, todos esses termos designam-se da palavra pecados e muitos outros. Mas Deus pode nos livrar de todas essas situações. Além dos verbos e adjetivos cognatos, muitos desses termos e outros similares estão na sóbria lista apresentada pelo apóstolo Paulo em Romanos 1, 29 ao 32, Gálatas 5, 19 ao 21, mas há um termo genérico para designar o pecado com todos os seus detalhes e seus equivalentes, que literalmente significa errar o alvo. Juízes 20, 16. O substantivo derivado desse termo aparece pela primeira vez no relato do assassinato de Abel por seu irmão Caim. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Gênesis 4, 7. Deus chamando a atenção de Caim e dizendo que Caim poderia resistir ao pecado. Mas em vez de resistir ao pecado, Caim praticou o pecado que todos nós conhecemos a história, matando o seu irmão Abel por ciúmes, por inveja. O seu equivalente grego na Septuaginta e no Novo Testamento é amártia. Essa palavra na Septuaginta traduz 24 termos hebraicos no Antigo Testamento, referentes ao pecado. Os termos hebraico, anão e pecha, há na Bíblia um repertório amplo que revela o pecado nos seus vários aspectos, mas esse espaço não nos permite uma apresentação exaustiva. Termo hebraico, anão, avon, iniquidade, perversão, vem de uma raiz que significa extorcar e torcer. Daí a ideia de perverter a lei de Deus. Essa palavra aparece traduzida em nossas versões como injustiça. Gênesis 15, 16. Maldade, Êxodo 25. E iniquidade, Levítico 26, 40. Já o verbo avash, da mensagem raiz, descreve a natureza do coração da pessoa não regenerada. João 15, 5. Isso revela a vida torta do pecador. Outro termo de importância na amartiologia do Antigo Testamento é o verbo posha, transgredir, ou substantivo pesh, transgressão e delito. Gênesis 31, 36, 50, 17. O ser humano forçou e foi além dos limites que Deus estabeleceu. E isso faz toda a humanidade, homens e mulheres, errar o alvo da vida. Então o ser humano se deliberou no pecado, o ser humano se deliberou em afrontar a Deus, né? O homem e a mulher, principalmente na sociedade que vivemos hoje, cada dia peca mais, cada dia se rebela mais contra Deus, cada dia se afronta mais contra Deus, pois todos os dias vemos o crime aumentando, vemos as injustiças, as impunidades, né? A sociedade corrompendo e deixando o Criador para servir a criatura, deixando de adorar o Deus verdadeiro, Deus do manancial, para adorar ídolos de prata, de ouro, de bronze, né? E aí eles inventam uma desculpinha, né? Que eles não adoram, eles apenas veneram, eles apenas reconhecem que aquela pessoa foi um homem ou uma mulher santa. Mentira! Vocês adoram porque vocês pedem e fazem
missas, procissões, orações, acende vela, acredita. E Deus tem isso como pecado, porque tudo isso faz parte da rebeldia do homem e da mulher. O que é pecado? Sabemos que a Bíblia não é um livro de definição, mas de descrição. Ela revela a verdade em forma popular de vida e fato, como bem afirmou o historiador da igreja, Filipe. As escrituras declaram que o pecado é a transgressão da lei, 1 João 3,4, e que toda iniquidade é pecado, 1 João 5,17. Essa declaração é geralmente conhecida como pecado de comissão, isto é, quando praticamos aquilo que não deveríamos fazer, Mateus 15,3, Romanos 5,14. Mas a palavra de Deus nos ensina ainda que aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado, Tiago 4,17. Esse pecado é chamado de omissão, pois consiste em nossa falta de ação naquilo que deveríamos fazer, João 9,41. Então, esse pecado de omissão é o pecado que se comete sabendo que está errado, mas pratica a injustiça, tanto pela palavra de Deus como no mundo do direito, né? A gente aprendemos que quando sabemos a verdade, quando sabemos diferenciar entre o bem e o mal, quando sabemos, né, o que é justo e o que é injusto e cometemos, né, o erro, diante de Deus pecamos e diante da lei infringimos a lei. E Deus, ele vai nos trazer a juízo sobre toda esta situação, porque Deus é justo. Ainda que Deus ama o pecador, mas ele nunca aceitará o pecado por causa da sua justiça. Então, o único caminho ao homem e à mulher é se arrepender dos seus pecados, confessá-los a Deus e buscar a Deus pela redenção da sua alma, da sua vida. Subsídio teológico traz-nos algumas referências sobre o assunto que estamos tratando. A armatologia é uma palavra usada no campo teológico para designar a doutrina do pecado, incluindo seus aspectos sóbrios e sua natureza destruidora, tanto aplicada no campo físico como no campo espiritual, mostrando em cada detalhe suas disposições hostis contra Deus, os seres humanos e aquelas entidades do mundo da existência. Em sentido etimológico, a palavra pecado, conforme se encontra em nossas versões, vem da palavra hebraica amótio, do qual origina-se a raiz hebraica ato, traduzido na Septuaginta da palavra amatio. Existem algumas palavras que relatam significados semelhantes. A palavra hebraico ato, como também a palavra grega amatio, esses termos são aplicados no tempo e no espaço para descrever e dar sentido a tudo aquilo que o pecado é, suas formas de expressão. Os eruditos teológicos usaram várias palavras deste gênero para descrever a natureza sóbria do pecado, mostrando seus aspectos e suas disposições torcidas, maléficas em sua natureza daninha e pecaminosa. Então, os termos grego e hebraico para nos familiarizar com a situação pecaminosa do homem e da mulher diante de Deus. Vamos à parte 2, origem do pecado. O pecado no céu, né? Porque conhecemos na primeira parte o que é pecado. E agora vamos conhecer aonde o pecado surgiu, que é exatamente lá no céu, na rebelião de Satanás e os anjos que ficaram ao seu lado. Vamos ao fato. Foi lá que tudo começou. O pecado já havia sido introduzido no universo quando Adão e Eva foram criados, né? Então, antes de Adão e Eva existir, o pecado já havia acontecido no céu, né? Porque lá
Como veremos aqui, Satanás havia se rebelado contra Deus. Antes de acontecer na terra, o pecado originou-se no céu pelo mau uso do livre-arbítrio. Disse Jesus que o diabo peca desde o princípio, João 8,44. O querubim ungido foi criado perfeito em sabedoria e formosura, tinha o selo da perfeição, Ezequiel 28, 12 e 15, mas se rebelou contra Deus, Isaías 14, 12 ao 14. Foi o orgulho e a soberba que fizeram esse querubim se transformar em Satanás, 1 Timóteo 3, 6. Ele foi expulso do céu com os anjos que o acompanharam, em sua rebelião, 2 Pedro 2, 4, Judas 6, Apocalipse 12, 7 e 9. O pecado no Éden. Agora vamos para a terra, porque primeiro o pecado no céu e agora a desobediência de nossos pais Adão e Eva. Adão tinha permissão de Deus para comer de todas as árvores do jardim, exceto da árvore da ciência do bem e do mal. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Gênesis 2,16, parte B, 17. A advertência foi clara quanto ao casal, comeu do fruto proibido, e eles perceberam que estavam nus e procuraram se esconder da presença de Deus. Gênesis 3, 7 e 8. Era a ruptura imediata da comunhão com Deus e a morte espiritual. O próprio Deus anunciou a vinda do Redentor, Gênesis 3,15, e em seguida pronunciou a sentença ao casal, Gênesis 3,16, 19, e a sua posteridade. Foi por causa dessa desobediência que o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, Romanos 5,12. Esse desastre é conhecido como a queda da humanidade. Então aqui está a ruptura que o homem fez diante de Deus com o pecado, com a sua desobediência, porque até esse momento o homem vivia juntamente com a sua esposa em um deleite na presença do Senhor. Não existia o pecado, viviam de bênçãos, eram visitados pelo Senhor, recebiam a presença de Deus, não tinha que trabalhar, comiam e estavam diante do Senhor. Mas no dia que deram ouvido a Satanás, o homem e a mulher se separou de Deus. Porque, como dissemos atrás, o pecado nos separa da presença de Deus, porque Deus é santo e justo e não aceita o pecado. A universalidade do pecado. A Bíblia é clara ao ensinar que herdamos a natureza pecaminosa de Adão. 1 Coríntios 15, 49. Isso passou a ser conhecido como pecado original. A Bíblia não mostra como essa transmissão do pecado de Adão passou a todos os humanos, mas afirma que se trata de um fato incontestável. Romanos 5, 12 e 19. Assim, as Escrituras mostram como todos nós, homens e mulheres, estamos diante de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. O quadro apresentado é como segue: todos se extraviaram, não há quem faça o bem. Salmo 14, verso 1 ao 5, Romanos 3, versículo 10, 12. Por isso não há no mundo quem não peque. 1 Reis 8, 46, Eclesiastes 7, 20. A prova incontestável da universalidade do pecado é a morte. Romanos 5, 12. Nem mesmo os salvos em Cristo estão isentos desta lei. 1 João 1, 8. O pecado é o princípio real e presente na vida de todas as pessoas, desde o ventre materno. Salmo 51, verso 5, 58, verso 3. A queda no Éden corrompeu toda a humanidade em todo o seu ser, corpo, alma, espírito, intelecto, emoção e vontade. Isaías 1, 5, 6, 2 Coríntios 7, 1. Então nós vemos aqui que o pecado foi o que trouxe
a morte. Por quê? Fomos criados para viver eternamente. Não era para morrermos, né? Mas o pecado trouxe a morte a todos os homens. E hoje, se queremos viver eternamente, precisamos aceitar ao Senhor Jesus. Ainda que não viveremos nesta terra, e ainda bem, né? Aqui abrimos um parente, porque essa terra hoje cheira mal, né? As narinas de Deus, né? São injustiças, mais injustiça, mais injustiças. Então, ainda bem que não viveremos aqui. Mas, quando aceitamos ao Senhor e entregamos a nossa vida ao Senhor, temos a promessa de sermos arrebatados ou transformados após a sepultura, aonde estaremos para sempre com o Senhor, e não haverá mais injustiça, não haverá mais pecado. Então, se o homem quer viver eternamente, precisa aceitar a Jesus, porque aqueles que continuar na sua rebeldia após a sua morte, viverão eternamente, mas viverão em sofrimento. Isso é o que a Bíblia nos garante, isto é, o que a Bíblia nos mostra. Subsídio bibliológico, parte 2. O pecado no Éden, Satanás e a raça humana. Duas árvores do jardim do Éden tinham importância especial. A árvore da vida provavelmente tinha por fim impedir a morte física, relacionada à árvore perpétua, em Apocalipse 3:22. O povo de Deus terá acesso à árvore da vida, no novo céu e na nova terra. Apocalipse 2:7, 22:2. A árvore da ciência do bem e do mal tinha a finalidade de testar a fé de Adão e sua obediência à sua palavra. Deus criou o ser humano como ente moral, capaz de optar livremente por amar e obedecer a seu Criador, ou desobedecer e rebelar-se contra a sua vontade. E infelizmente foi o que aconteceu, né? Porque o homem tinha o livre-arbítrio de escolha, e ele escolheu o mal, como é nos dias atuais que vivemos hoje, né? Quantas pessoas têm escolhido o mal em vez de escolher a bênção? Quantas pessoas têm escolhido o pecado em vez de escolher a santificação? Quantas pessoas têm escolhido a Satanás em vez de escolher a Deus? É o que vivemos hoje, como lá no passado no Jardim do Éden, aonde Adão e Eva resolveu ouvir a voz de Satanás e desobedecer a ordem de Deus. A raça humana está ligada a Deus mediante a fé na sua palavra, como verdade absoluta. Satanás, porque sabia disso, procurou destruir a fé que Eva tinha no que Deus dissera, causando dúvidas contra a palavra divina. Satanás insinuou que Deus não estava falando sério no que dissera ao casal. Noutras palavras, a primeira mentira proposta por Satanás foi uma forma de antinomianismo, negando o castigo da morte pelo pecado e apostasia. Então, Satanás sempre tenta dizer que Deus não está falando a verdade. Satanás sempre tenta distorcer a palavra de Deus. Isso em todas as eras, em todos os tempos. Com o próprio Jesus não foi diferente no monte. Ele até citava a Bíblia, mas era distorcida da verdade. Mas Jesus, sendo o Filho de Deus, o corrigia imediatamente, dizendo: mas também assim está escrito. O castigo da morte pelo pecado e apostasia. Um dos pecados capitais da humanidade é a falta de fé na palavra de Deus e admitir, de certo modo, Deus não fala sério sobre o que ele diz da salvação, da justiça, do pecado e do julgamento, da morte. A mentira mais persistente de Satanás é que o pecado proposital e a rebelião contra Deus sem arrependimento não causará em absoluto a separação de Deus e a condenação eterna. Então ele tenta fazer o homem pecar, deixando o homem, em certa forma, com a consciência um tanto tranquila, dizendo que Deus, por ser justo, por ser bom, não vai separar. Mas isso é mentira de Satanás.
porque a Bíblia já é mais do que clara, que o homem só não se separará de Deus se arrepender do seu pecado e deixar de praticá-lo. Satanás, desde o princípio da raça humana, tenta os seres humanos a crer que podem ser semelhantes a Deus, inclusive decidindo por conta própria o que é bom e o que é mal. Os seres humanos, na tentativa de serem como Deus, abandonam o Deus onipotente e daí surgem os falsos deuses. O ser humano procura hoje obter conhecimento moral e discernimento ético, partindo de sua própria mente e desejo, e não da palavra de Deus. Porém, só Deus tem o direito de determinar aquilo que é bom ou mal. Então, Satanás sempre tentará levar o homem para longe de Deus. Cabe a mim, cabe a você que está nos ouvindo nesta matéria, aqui no nosso canal do YouTube, escolher a quem servais. E sabendo que a recompensa será dada pela sua escolha. Como eu sempre costumo dizer, volto a dizer, Deus não lança ninguém ao inferno. Você vai ao inferno pela sua própria escolha e decisão. A solução para o pecado, parte 3. Nem tudo está perdido. A Bíblia narra a situação humana descrevendo-a como mortos em ofensas e pecado, Efésios 2:1, e que o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. Morte significa separação. Isso começou com a queda de Adão e continuou com sua posteridade, Isaías 59:2. Mas Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, declara agora que nos vivificou, Efésios 2:1, parte A, e que o seu dom gratuito é a vida eterna, Romanos 6:23. A graça está disponível para toda a raça humana, Tito 2:11, e a salvação em Jesus pode ser encontrada em todos os lugares, Atos 17:30. Se até a segunda parte mostramos a situação do pecado e o que o pecado faz com o homem, nessa terceira parte agora mostramos a graça de Deus e o que a obediência faz através da redenção de Cristo. Então aqui está o remédio contra o pecado. Aqui está o remédio que corta o veneno da cobra, a antiga serpente lá do Jardim do Éden. Basta aceitar a Cristo. A provisão de Deus. O pecado entrou no mundo por um homem, Adão. Assim também a redenção veio por um homem, a graça de Deus, o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo. Abundou sobre muitos, Romanos 5:15. A morte de Jesus foi expiatória, um sacrifício pelos nossos pecados que Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, Romanos 3:25. Expiação diz respeito ao sacrifício para a purificação, ao perdão dos pecados por meio do